neste tempo pascal, uma exortação. Exortação quer dizer mais do que um conselho. Do apóstolo São Paulo se destaca bem particularmente. Tive ocasião, na semana passada, já iniciando a festividade do Natal, de colocá-la em destaque. Nós a encontramos no começo do capítulo 3 da carta de São Paulo, ele mesmo, aos Colossenses. E ali ele diz, vou retomar, todos vão se lembrar, aqueles que acompanharam as últimas reflexões. Diz ele, vós que ressuscitastes, entendamos bem, sacramentalmente com Cristo pelo batismo, vós que ressuscitastes com Cristo, assim, ou seja, que passaram da morte do pecado, da privação da graça, para a posse da graça, vida de Deus na alma, passagem de uma condição de morte espiritual para a condição de vida. Ora, vós, que ressuscitastes assim com Cristo pelo batismo, buscai agora as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e segue ele dizendo, esforçai-vos por obtê-las e afeiçoai-vos às coisas do alto e não às coisas terrenas. E que todas as coisas terrenas, aqui já começa a explicação, sejam todas elas ordenadas em função das realidades superiores. Simples assim. O que seriam tais realidades celestes? O que, por exemplo, de concreto na nossa vida já se apresenta, sim, neste âmbito? Em primeiro lugar, como não poderia citar, não é mesmo? Em primeiro lugar, a graça de Deus. A graça de Deus, aquela mesma que nos santifica, aquela que nos conduz à vida eterna. A graça de Deus, a que nos salva e santifica. A graça santificante, que recebemos pelo santo batismo. A graça santificante. A graça mais importante, que nos conecta vitalmente com Deus, que nos faz participantes da sua natureza, da sua vida. Quantas vezes, na verdade, nós já consideramos isto aqui. Então, eu coloco na lista, e no topo da lista, já esta realidade que é assim celeste. Realidade criada, sobrenatural, que Deus então coloca em nossas almas para nos dar acesso a essa realidade sobrenatural superior, que é a participação na natureza e na vida dele. Ponto. Mas, juntamente com a graça, como não pensar na base dela, que é a fé? Lembrando que é impossível agradar de fato a Deus sem ela. A fé que é a adesão, justamente a revelação, pela graça de Deus. Mas vamos em frente. Tem um outro elemento, na verdade são três, que eu gostaria de destacar hoje aqui. A lista é grande. Quando falamos, por exemplo, das realidades celestes, das realidades do alto, ora, há tantas coisas, não é verdade? Mas, naquilo que diz respeito à nossa união com Deus, são pelo menos três. A graça, a fé e uma terceira. Para isso, eu vou recorrer a duas outras exortações. Uma de Paulo, outra de Pedro. E começo com a de Pedro, que inclusive é para nós epístola hoje. Segunda a carta de Pedro, aqui, onde ele diz o seguinte, aproximem-se, aproximemo-nos de Cristo, pedra angular, estejamos bem próximos a Ele. E ofereçamos, no final das contas, formando com Ele uma só construção, um só edifício espiritual, Ele que é a pedra angular, formemos então um só edifício, um só corpo, permaneçamos nesta união com Deus, permaneçamos para permanecer justamente em comunhão com Deus, na perfeita comunhão da Igreja de Cristo. Quando falamos de uma mesma edificação, da qual fazem parte nós e Jesus, estamos falando da igreja que ele instituiu, da qual ele é a cabeça, o corpo místico dele. Ora, Pedro nos exorta a permanecer na perfeita comunhão desta igreja, fundada por nosso Senhor. E ali ele diz algo mais, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Jesus Cristo. Ora, tais sacrifícios espirituais fazem sim parte da lista. E o que seja isso? Vamos então agora a uma outra exortação de Paulo, não mais na carta aos Colossenses, mas na carta aos Romanos. Capítulo 12, versículos 1 e 2, 1 e 2. E diz ele, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer de vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eis o vosso culto espiritual. E segue ele, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos, mudando a vossa mentalidade, a vossa maneira de pensar, para poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Isso é então a expressão literal desses 2 versículos. O que é bom, o que lhe agrada, o que é a vontade de Deus. No final das contas, então, este sacrifício significa identificar a vontade de Deus, acolhê-la de maneira efetiva, cumprindo-a em tudo, nas maiores e menores coisas, por amor a Deus. Onde é que está o sacrifício nisso? Onde está o sacrifício nisso? Ora, quando temos experiência em buscar, cumprir a vontade de Deus, com a sua ajuda, claro, porque senão não vai funcionar sem tal ajuda. Quando nós buscamos cumprir a vontade de Deus em tudo, nós entendemos o que significa dificuldades. Em primeiro lugar, no combate conosco mesmos. Porque no lugar da vontade de Deus, temos tendência a colocar a nossa vontade. É isso. A vontade própria. Vontade própria é um termo técnico na espiritualidade que significa a vontade humana colocada no mesmo patamar ou mesmo acima da vontade de Deus. Não estamos, por exemplo, amando-o sobre todas as coisas, mas estamos nos amando acima dele, o que é um grave problema. Santo Afonso de Ligório diz com relação a este problema, com relação a tal vontade própria, ou seja, a vontade humana colocada no mesmo nível de Deus ou acima, ele diz, quem vive isso, quem coloca a sua vontade acima de Deus, não precisa de demônio que o tente, porque ele já se tornou demônio para si mesmo. Palavras fortes, escritas, ditas pelo próprio santo, o santo doutor da igreja, e de fato ele tem razão. Quando nós nos colocamos acima de Deus e colocamos a nossa vontade acima de Deus, os nossos caprichos e as nossas ideias tão pobres, tão curtas e às vezes tão errôneas, de qualquer maneira, o imperfeito acima do perfeito, o errado acima da verdade, ninguém se beneficia com isso, não é? Então, nós, quando buscamos cumprir a vontade de Deus, encontramos sim uma certa resistência, que vem de onde? De nós mesmos, porque afinal de contas, por conta dos efeitos do pecado na nossa vida, por conta da concupiscência, somos apegados sim. Somos apegados, por exemplo, às nossas opiniões, e tantas vezes opiniões que se opõem à sabedoria de Deus, opiniões que se opõem a Deus, palpites errados, entendam, quando nós consideramos aquilo que é realmente superior. E mais, quantas vezes nos mostramos apegados a ações, a coisas que fazemos, a práticas que são contrárias à sabedoria de Deus, à sua vontade, à sua palavra. É necessário imolar tudo isso, estou falando de sacrifício, imolar essas nossas opiniões contrárias a Deus, imolar essas nossas ações também contrárias à sabedoria de Deus, à sua vontade e aos seus mandamentos, no altar da humildade, da confiança em Deus e da fé, imolar. Trata-se de um verdadeiro sacrifício e que custa. E é claro que nós nunca obteremos êxito sozinhos para vivermos tais sacrifícios. E veja que não é uma história aqui, de repente, mirabolante, e Monsenhor Maurício, não tendo o que pensar, veio com essa. Estou traduzindo aqui ou buscando traduzir de uma maneira modesta estas exortações tão contundentes. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não nos conformar com a mentalidade do mundo. Não vos conformeis com as máximas do mundo. Como tal palavra, como tal exortação mostra-se atual. Porque uma das dificuldades que temos, além deste apego que é fruto da concupiscência em nós, como nós temos tendência justamente a escolher aquilo que é o pior, aquilo que se opõe à vontade de Deus, porque somos levados pela correnteza, somos levados justamente pela opinião predominante, que traduz verdadeiras máximas mundanas. Por isso é que ele diz, transformai-vos, mudando a vossa mentalidade, para poder então discernir e escolher não o que se opõe a Deus, mas aquilo que o agrada, que lhe agrada. Bom, como eu dizia, a luta é grande, o sacrifício é real e sozinhos nada podemos. Então, peçamos ajuda. É o mesmo caminho clássico, não tem outro. Pedir ajuda humildemente a quem pode nos ajudar. Quem? Os céus, Deus, os santos e, de maneira especial, falando deles, aquela que é a rainha deles, aquela que
com um simples suspiro, obtém mais do que a oração de todos eles juntos. Isso também não é a opinião de Monsenhor Maurício, mas ensinamento de São Bernardo de Claraval. Um suspiro dela, um suspiro de Nossa Senhora, vale mais do que a oração de todos os santos juntos, para a gente entender a força dessa intercessão e como faz toda a diferença. A ajuda do céu, claro, de Deus, mas de Deus através desse meio tão singelo que Ele dispôs, que Ele colocou à nossa disposição e ao qual recorremos tão fracamente, devo dizer. Como recorremos fracamente a esse auxílio materno de Nossa Senhora? Como recorremos fracamente? E como teríamos tanto mais facilidade em oferecer tais sacrifícios, quanto mais, claro, nós recorrêssemos a ela. Façamos isso então, caros fiéis. Dediquemo-nos à oração, veja, algo que está ao alcance de todos, para poder então acolher esses 3 elementos fundamentais que encabeçam a lista das coisas do alto: a graça, a fé e a conservação da graça, e o enraizamento da graça pelo cumprimento da vontade de Deus nesta mesma graça, com a ajuda de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.